Dentro do nosso programa do Cícero Talks, do Web Summit, a gente está recebendo aqui o Andrew e a Cecília, que são dois fundadores do Intercept Brasil, que basicamente foi um veículo que revolucionou a mídia brasileira independente, investigativa. Chegou ao Brasil em 2016, já era um projeto que vinha de fora em 2014, teve um papel muito importante na discussão política, que o Brasil passou por uma turbulência muito grande a partir de 2013, depois do impeachment de Dilma. Culminou depois com a Vaza Jato, que o Intercept foi fundamental no processo que veio a público, né, depois no final do que foi a Lava Jato, enfim, todo o processo investigativo que levou, clareou como existia uma promiscuidade entre promotor e juiz, enfim, aquela politização toda que todo mundo já sabe. E a ideia aqui, sempre no Cícero, é discutir a inovação de cada setor, né, como a gente discutiu já essa semana alguns casos, e ninguém melhor do que a Cecília e o Andrew do Intercept para falar sobre quais são os rumos aí que a mídia está tomando, né, especialmente com as redes sociais, como é que se interagem com o jornalismo, quais são os desafios que se apresentam. E como o Cícero aqui é uma casa que o foco da gente é sempre defender a democracia, a liberdade, não no sentido de liberdade de expressão, aquela liberdade que na verdade é a liberdade para agredir, mas a liberdade mesmo para existir, né? A gente puxou essa conversa aqui para entender como é que, primeiro, talvez contar rapidamente para quem não conhece a história do Intercept e como é que vocês veem esse impacto da tecnologia, quais são os desafios que vocês veem que se apresentam para a mídia. O Intercept Brasil foi criado em 2016, o Intercept gringo começou em 2014 com os vazamentos do arquivo do Edward Snowden sobre vigilância em massa dos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar em 2013, lá bem no meio do furacão, e foi criado com o investimento do Pierre Omidyar, do eBay, sempre sem fins lucrativos, acreditando que precisava de mais diversidade na mídia e que precisava de novas vozes que eram menos amigáveis com o centro de poder, mais agressivos, mais independentes e mais prontos para realmente fuçar nesses elementos mais complexos e difíceis que estão causando problemas nas nossas democracias, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí eu trabalhava com o Glenn Greenwald, ele morava no Brasil, e a gente começou a escrever um pouco sobre o impeachment da Dilma. A gente não escrevia sobre o Brasil, mas tipo, era tão revoltante tudo que estava acontecendo que a gente decidiu que tinha que fazer alguma coisa. Então a gente lançou algumas notas, colunas, e todos bombaram. 400 mil, meio milhão de views, e de repente em um mês tinha 15% do nosso público era do Brasil. A gente literalmente tinha centenas de pessoas implorando que a gente abrisse um sucursal, uma versão em português. Então a gente lançou na véspera da impeachment da Dilma, no momento que, obviamente, a democracia brasileira era muito abalada, porém o cenário de mídia digital no mundo e no Brasil ainda tinha um momento de esperança, talvez era o fim da onda crescendo, que mídia digital deixava tudo mais barato, deixava mais pluralidade e mais opções e realmente tinha muita crença que o modelo de negócio pode ser lucrativo. Logo depois, começaram a fechar todas as redações internacionais que chegaram no Brasil, El País, Huffington Post, Vice e além de vários cortes passaralhos no Brasil. Mas a gente conseguiu ficar firmes e em pé e a gente ainda existe independente dessa associação com a ONG que nos incubou no início, por causa uma coisa das redes sociais e esse meio digital de apoio dos nossos leitores. Tudo é 100% doação, a gente não tem contrapartido, porque a gente tem uma filosofia de fazer tudo aberto, outra coisa muito dessa época digital, que é possível. Paywall, né? Sim, não tem paywall, não tem assinatura, é tudo membro que doa na média R$34 por mês. Então a gente está aqui, cada vez mais difícil o cenário para jornalismo, tem esse assédio jurídico que a gente enfrenta, tem os big techs que estão nos apertando e deixando cada vez mais difícil para fazer um bom jornalismo de qualidade com os custos cada vez mais
apertados, mas a gente tem muito apoio nos leitores e só por isso que a gente consegue sobreviver nesse cenário. E pensando aí que você disse, né, do quanto a gente teve uma esperança para o jornalismo online de que e como o sonho acabou, vamos dizer assim, né, com todas essas mudanças que estão sendo feitas mais uma vez por grandes empresas, né? Então a gente tem ali as mudanças que o Facebook fez, que o Google fez e que as plataformas digitais vão implementando e sufocando não só o jornalismo, né, mas produtores de conteúdo em geral têm sofrido, que funciona assim, a hora que você se adapta, eles mudam de novo. Você aprende, olha, o vídeo tem que ser feito desse jeito, a hora que você pegou o jeito, eles mudam tudo de novo. Então, assim, além de você, né, ter que ficar constantemente se adaptando, meio que ali um jogo de marionete, vai para cá, agora eu quero aqui, agora eu quero ali. Você tem também o desafio de encontrar profissionais que consigam fazer essa leitura de alguma forma, porque essas regras não estão escritas. Então você tem que ter ali profissionais que consigam compreender de alguma forma esse cenário para ajudar com que a gente consiga espalhar esse bom jornalismo, porque uma coisa que a gente percebeu e depois comprovou com nossas investigações, inclusive, é que as fake news, né, elas dão muito lucro para essas empresas. Então, assim, aquela dificuldade que algumas pessoas têm de, por exemplo, entender o algoritmo e conseguir fazer com que suas notícias, né, ganhassem tração nas redes, canais no YouTube que espalharam, por exemplo, muita mentira sobre as vacinas, né, conseguiram não apenas todos aqueles views, mas ganharam muito dinheiro e renderam muito dinheiro também, né? Então, a gente conseguiu, por exemplo, comprovar que esses canais que espalham desinformação, não só sobre a vacina, como eu citei, mas muita desinformação sobre política, sobre processos eleitorais, né, que colocam a nossa democracia em risco, renderam muito dinheiro para muita gente. Então, essa parte é muito importante, Cecília. A pessoa normal, né, que está ali na internet não entende muito como funciona. Por exemplo, ele vai lá e lê um texto no Facebook ou do Intercept, por exemplo. O Intercept não está ganhando nada com isso, né? Porque o Intercept só ganha da participação colaboração dos leitores, vamos dizer assim. Mas as plataformas, no fundo, ganham tráfego pelo Intercept, né? Pelas milhares de pessoas que estão lendo aquele texto. Então, quando a gente fala como vocês falam, quer dizer, as plataformas não querem pagar os produtores de conteúdo, é isso, né? Porque são vocês que povoam, de certa forma, lá as plataformas, elas vivem de tráfego, né? De gerar, e não pagam nada aos produtores de conteúdo que produzem isso, né? Então, essa é uma discussão que é importante para viabilização. Extremamente importante. E não era assim. Inclusive, houve um momento em que você conseguia essa atração e que jornais e produtores de conteúdo tinham alguma contrapartida, mas isso foi mudando até que acabaram com tudo, né? E inclusive existe irrisório, né? Irrisório. Inclusive existem países, né, que já estão assim mais avançados nesses debates, como é o caso do Canadá, em que esses debates tentam ali, olha, a gente precisa achar um meio termo, porque assim, vocês rodam em cima do nosso conteúdo. Então assim, o ideal seria uma mão lavar a outra. Sim, né? Inclusive, eu estou produzindo para cá. Isso, eu produzo, distribuo na sua rede, você faz aí, né, o uso do meu trabalho e infelizmente não é assim. O Canadá está avançado, essa discussão. A União Europeia tem alguma discussão já. E o Brasil? O Brasil está patinando. Né, nesse debate. A gente tem algumas comissões tentando debater tecnologia, mas a gente inclusive esbarra numa questão técnica, no sentido de os gabinetes dos deputados, por exemplo, precisam estar muito tecnicamente embasados, preparados, para poder municiar os deputados para que eles possam participar desse tipo de debate. E é um debate extremamente novo, com regras muito específicas. Então, esse desafio de conseguir compreender,
debater, propor legislação, propor monitoramento, fiscalização disso tudo é extremamente complexo. E a gente sabe quem é que domina esse debate no cenário hoje. A gente sabe que os grandes especialistas em tecnologia e em comunicação, especialmente, fizeram com que a gente chegasse até aqui pelas mãos da extrema-direita. Então, eles compreendem esse setor, eles compreendem esses mecanismos. E a esquerda, o campo democrático, centro-esquerda, não consegue fazer esse tipo de debate na mesma velocidade. Até a direita democrática não consegue, foi nem engolida. a direita democrática. Não consegue, não Exatamente. consegue. Tá ótimo. Obrigado. Então, vamos ao debate aqui. Obrigado. Obrigado, Obrigada. Cecília. Obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite.